casamento foi ou tá sendo muito caro? Na verdade, o que é caro pra você? Hoje eu vou contar pra vocês nesse vídeo quanto eu gastei no meu casamento, desde a decoração até o último doce. Antes que vocês confundam, porque esse canal é meu e da minha gêmea maravilhosa que está atrás dessa câmera, eu casei há 5 anos atrás e eu sou essa noiva. A minha gêmea é essa noiva. Então eu vou falar do meu casamento e no próximo vídeo, dependendo do desempenho de vocês aqui nos comentários, se vocês gostarem, se engajarem, ela vai vir contar quanto ela gostou no casamento dela. Os nossos casamentos foram muito diferentes. O meu casamento, ele foi muito simples e eu já contei pra vocês quais foram os erros e os acertos do meu casamento. Eu vou deixar listado aqui, mas um dos erros do meu casamento foi ter convidado muitas pessoas. E por eu ter convidado muitas pessoas, eu tive que fazer um casamento muito mais simples pra conseguir pagar por tudo isso. Já a minha gêmea, todos os erros que eu cometi no meu casamento, ela não cometeu no casamento dela, e o casamento dela já foi completamente diferente, um casamento mais sofisticado, muito mais bonito, porque a gente se dedicou muito pra isso. Então, mas hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu casamento, o que eu gastei no meu casamento, e depois ela faz um vídeo dela que eu sei que vocês estão muito curiosos pra saber. Além desse vídeo ter sido muito pedido, eu amo vídeos que falam de valores, sabe, toda a verdade, escrachada, pra todo mundo saber. Mas, lembrando, gente, que meu casamento foi 5 anos atrás, então eu vou falar valores que foram naquela época. E apesar de eu amar vídeos que falam sobre tudo isso, eu sei que vídeos assim, que falam sobre valores, costumam dar muita polêmica. Então, eu queria pedir pra vocês uma coisa antes de eu contar tudo pra vocês. Se você achou que eu gastei muito, gastei pouco, que foi besteira eu ter gastado no meu casamento, que eu deveria ter investido no apartamento, ou qualquer outra opinião que você tenha, lembram, gente, que o casamento já passou e que naquele momento era um sonho que eu tinha. E eu não trocaria uma festa por um apartamento, porque naquele momento, aquele era o meu sonho. Então, se você for fazer alguma crítica aqui embaixo, guarda essa crítica pra você. Por quê? Porque nós temos muita intenção de trazer as nossas noivinhas pra contar erros, acertos que tiveram no casamento delas, contar pra vocês quais foram os valores que elas gastaram no casamento delas, o que valeu a pena, o que não valeu, tudo pra trazer uma experiência de noivas que casaram recente pra vocês. E se eu perceber que nos vídeos estão tendo críticas, as noivinhas nossas estão sendo atacadas de alguma forma, eu não vou poder dar continuidade nessa ideia. Então eu vou depender dos carinhos de vocês, dos comentários carinhosos aqui embaixo, pra eu dar continuidade nessa ideia e poder ajudar cada vez mais vocês a terem o casamento dos sonhos, a saber o que vale a pena, o que não vale, a saber com o que gastar e não cometer inúmeros erros como eu cometi no meu casamento, e vocês vão ver mais um pouquinho nesse vídeo. Bom, eu vou começar pelo gasto, o maior gasto que eu tive no meu casamento, que foi o buffet. Como eu falei pra vocês no outro vídeo sobre os 5 erros que eu cometi, eu convidei muitas pessoas, e por eu ter convidado muitas pessoas, o buffet acabou saindo muito caro. Na época, sem bebida alcoólica, o buffet tinha sido R$45 por pessoa, e eu convidei muito mais pessoas, mas eu paguei uma média de 400. E vinha incluso o buffet normal, elas iam me assessorar na hora das entradas, então seria tipo uma cerimonialista pra hora das entradas, os padrinhos, essas coisas. E também vinha incluso a decoração da nave, aquela decoração da passarela e a mesa do bolo. Mas, além desses 18 mil que custou tudo isso, eu ainda paguei cerca de uns 3 mil reais a mais, porque eu queria 2 cristaleiras nas laterais da mesa do bolo, e eu também queria um tipo de pilar, sabe o pilar que as flores vão em cima pra compor a entrada que a noiva passa? Eu queria um pilar diferente, eu queria um pilar de madeira, e eu tive que pagar por esses pilares também. Claro que também, nesses 3 mil, eu também paguei as flores que iam nas mesas dos convidados. Então, no total, com a galera do buffet, que também fez o buffet e a decoração, eu gastei um total de 21 mil.
Claro, gente, que se eu tivesse convidado muito menos pessoas, como vocês viram, eu teria gastado muito menos. Então, o que encareceu o meu casamento foi justamente o buffet, por causa da quantidade dos convidados. O segundo gasto do meu casamento foi o vestido de noiva, e eu já fiz um vídeo pra vocês contando como que foi fazer o meu vestido numa costureira particular. É só você clicar aqui pra você ver. E nesse vídeo eu conto valores, conto como que foi, como foi a loucura minha de desenhar o vestido, depois mudar ele completamente. É só você assistir aqui, foi um vídeo bem legal. É antigo, mas é um vídeo legal. E no meu vestido eu gastei R$1.800 e foi um valor ok, porque depois o meu vestido ficou pra mim. Então, eu gastei R$1.800 no vestido. Já na coroa e no sapato, eu comprei no AliExpress e eu também fiz um vídeo pra isso. Todos os vídeos, gente, dos links dos vídeos que eu já fiz falando sobre o meu casamento, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem. Eu gastei uma média de R$150 no sapato e na coroa. O salão que eu loquei, ele era um salão simples, né, todo branco, e ele tinha apenas um lustre no meio, que na verdade quando eu loquei nem tinha esse lustre, eles colocaram depois. E o salão, ele comportava a quantidade de convidados que eu queria na época, que era 400, 500 convidados. E o salão com o DJ, que era com a música ambiente, não é DJ mesmo, né, uma música mais ambiente, ficava o valor de R$4.300. Eu também pedi pra ter juiz no meu casamento, pra eu casar lá na hora, porque eu queria que fosse tudo muito verdadeiro naquele momento. Hoje em dia eu acho que isso é uma grande bobagem, eu acho que não precisa, porque a celebração do casamento é a celebração do amor, seja no cartório ou lá na festa, não faz diferença. Mas naquele momento eu queria isso, então pro juiz ir lá na festa pra eu casar lá foi R$1.000. Eu ainda quero fazer um vídeo pra vocês falando se vale a pena levar juiz, se não vale. Eu vou fazer esse vídeo pra vocês fazerem a melhor decisão, porque na minha opinião, eu não achei que valeu a pena, mas eu vou contar pra vocês melhor no vídeo sobre isso pra ajudar vocês. Eu acho que a segunda coisa mais cara do meu casamento foi o fotógrafo, e na época eu não era fotógrafa ainda, mas a gente já gostava demais de fotos. Quem me deu o fotógrafo foi a Clau, maravilhosa, que está atrás dessa câmera. E ela se dedicou em contratar um fotógrafo que eu gostava muito. Mesmo meu casamento sendo super simples, como vocês estão vendo, as fotos ficaram muito bonitas. Então, eu acho que fotógrafo, acho que se não fosse a quantidade de convidados, o fotógrafo provavelmente teria sido a coisa mais cara do casamento. Porque é a lembrança. Vocês estão vendo todas essas fotos hoje foi por causa dos fotógrafos. Por isso que a gente ama essa profissão, porque a gente tá nela, mas também a gente valoriza porque é a única coisa que vai ficar pra sempre. E o valor que a gente gastou no fotógrafo foi R$6.800. Na época, 5 anos atrás. Os convites, eu ganhei a impressão. Então, eu não lembro se eu precisei pagar os papéis ou não. Eu não consigo me lembrar disso. Se ele me deu de presente só a impressão ou se ele deu os papéis junto. Eu acho que ele deu os papéis junto. Mas, como eu não lembro, eu coloquei os valores do papel junto com... Eu coloquei uma renda em volta do convite. Foi super bonito. E eu gastei uma média de uns R$300 nisso tudo. E já na parte de lembrancinha, plaquinhas, que teve plaquinha no meu casamento. Apesar de eu não gostar tanto, mas teve na época. Eu gastei uma média de R$500, mas por quê? Foi barato, tá? Porque eu fiz caixinha para os convidados. Pensa na quantidade de convidados. Eu acho que eu fiz cerca de umas 300 caixinhas, né? E fiz caixinha para os padrinhos, pra mãe, pro pai. Todas elas foram customizadas e toda com uma arte muito bonita. Só que por que ficou barato? R$500 é barato, gente. Sabe quanto custa essas coisas de que existe todo um trabalho artesanal por trás? Ficou mais barato porque na época a minha amiga Elaine, eu vou deixar o contato dela aqui embaixo, caso você tenha interesse de fazer essas caixinhas também, ela me deu de presente a mão de obra e eu paguei apenas os materiais. Então, por isso que ficou tão mais em conta com essa estrutura que foi da caixinha para convidado. Você sabe que essas coisas são caras se você manda fazer, mas não ficou tão caro porque ela, muito maravilhosa, me deu de presente. Os docinhos, a minha mesa do bolo foi muito pequena, né? Ela foi muito simples. E não precisava colocar tanto docinho, na verdade. Eu contratei até que bastante docinho, acho que foi uns 400 docinhos, né? Mas não tinha tanto suporte pra doce na mesa assim, tinham muito poucos. Então, acabou que não colocaram muito docinho na mesa. Mas, com docinhos, eu gastei uma média de R$500, porque eu peguei uma moça que trabalhava, era irmã de uma amiga da Claudinha que trabalhava no serviço junto com a Clau. E eu lembro que na época ela cobrou o cento, acho que eram uns R$80. Algo assim, não era caro. Foi até por isso que eu contratei. Mas era gostoso, né, Clau? Era bem gostoso. Não é igual foi do casamento da Clau, que foi uma Lucia, ela é maravilhosa. Mas foi gostoso e não foi uma grande quantidade, por isso que também ficou barato. R$500.
mesmo eu não tendo experiência com casamento e eu não sabendo de muita coisa, eu até que fui inteligente em algumas. Eu me preocupei muito com a estrutura da festa. Então eu sabia que no salão era um salão branco, fechado, assim, e que iam ter muitos convidados. E criança, você sabe como criança é espoleta? Que ia ficar correndo de um lado pro outro. Então eu contratei brinquedo para as crianças brincarem. Eu acho que eu contratei cama elástica. Foi R$150. Eu também contratei segurança para ficar lá fora nos carros, porque o local não tinha estacionamento. Então eu contratei segurança, 2 seguranças para ficar lá fora cuidando dos carros, para não ter perigo de roubar. Até porque o lugar era um lugar meio escuro, meio esquisito, em Nova Odessa. Então eu fiquei com medo disso e contratei. Cada um foi R$100, então eu paguei R$200 no segurança. Outra coisa que eu paguei a mais foi pela cascata. Eu paguei R$150 a mais pra uma pessoa ficar na cascata. E por fim a cascata não funcionou, não deu nada certo. Mas eu tinha pago pra uma pessoa ficar a mais. Serviram tudo, mas eles derreteram um chocolate de outro jeito lá, que eu nem sei qual foi. Mas o chocolate e as frutas eu ganhei de presente. Os chocolates eu não lembro quem foi que deu. Mas as frutas foi um amigo que trabalha no Ceasa com meu pai. E ele deu de presente de casamento todas as frutas pra cascata. Outras 2 coisas muito importantes foi o meu cabeleireiro e maquiador. No meu casamento não passei maquiagem, então foi só o cabelo. Mas eu contratei, na verdade eu convidei um amigo meu que eu conhecia só pela internet. Eu contei essa história no vídeo dos 5 acertos que eu tive no meu casamento, vou deixar aqui na descrição. E eu chamei um amigo meu, que ele mora em São José do Mantimento, em Minas Gerais, bem longe, a gente se conhecia só pela internet. E eu chamei ele pra vir fazer o cabelo pro meu casamento. E eu paguei, na época eu gastei pra ele vir, pra voltar tudo, uma média de uns R$800. E outra coisa que não poderia faltar, que é muito importante também, né, foi o look do mozão. O mozão mandou fazer o terno numa alfaiataria, que era super bonito, veio com colete e tudo. No terno ele pagou R$820. Na camiseta, que foi uma camisa branca, camisa, que foi uma camisa branca da Aramis Social, ele pagou R$360. E na gravata ele pagou, ele acha que foi uma média de R$35. O sapato ele ganhou de presente. Então, do look do mozão, foi isso que ele gastou. Com músicos, no salão já vinha com a estrutura lá que eu falei pra vocês, que era música ambiente. E pra eu entrar, eu queria que tivesse algum músico ao vivo, porque um maestro fez uma vez uma música pra mim e pra Clau, que chama Alma Gêmea. E eu queria entrar com essa música. Daí a dona Cidinha, que era uma cliente da papelaria que eu trabalhava, ela se prontificou a tocar pra mim, pra eu entrar no meu casamento. E ela tocou essa música. E se vocês me perguntarem se eu lembro, eu não lembro, porque eu não lembro de ouvir nada, que eu tava tão nervosa, que eu não lembro de nada. Mas quem ouviu disse que ela tocou lindo. E foi muito lindo. Foi essa música que eu toquei pra entrar, não foi? Ai, gente, eu nem lembro, mas faz tanto tempo que eu tava tão nervosa. Provavelmente foi essa música. Ou não, foi você que entrou, não foi? Foi eu mesmo. Enfim, foi a dona Cidinha que tocou, então eu não tive gasto com isso, porque ela se prontificou a ir lá tocar pra mim como um presente mesmo. E ela é uma pianista profissional, então foi um presentão mesmo. Bom, foi isso que eu gastei no meu casamento. É claro que se eu fosse casar hoje, eu contrataria muitas mais coisas, contrataria coisas diferentes. Não sei se eu contrataria nenhum de que fizeram meu casamento, provavelmente não seria no mesmo salão, seria completamente diferente. Meu casamento foi muito simples. Pra época, eu não entendia de nada, as nossas condições também eram pequenas, então a gente fez o máximo que a gente pôde dentro das nossas condições, e eu não tinha maturidade pra quantidade de convidados, vamos combinar, né? Tudo isso que eu contei pra vocês, toda essa estrutura, deu um total de, que rufem os tambores, deu um total aproximadamente de 38.865. Claro que provavelmente deve ter tido gastos que eu não me lembro, que eu não me recordo. Sempre se gasta, gente, vocês acabam gastando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e quando você vê, o dinheiro já foi. Mas eu não lembro desses gastos, então por isso que eu não coloquei aqui pra vocês. Mas tudo o que foi de estrutural, de grande que precisava ter no casamento, todos esses valores eu já tinha registrado e também já tinha de cabeça. Então foi isso que eu gastei no meu casamento. Se eu faria diferente, igual eu falei pra vocês, provavelmente, se fosse hoje, meu casamento seria completamente diferente. Mas eu erro pra quê? Pra vocês aprenderem e não fazer a mesma cagada que eu fiz, entendeu? Pra vocês prestarem atenção no que vocês estão gastando, quantidade de convidados, quem são os fornecedores do seu casamento, qual a confiança que vocês colocam nele, no que gastar mais, que vocês já receberam um spoiler, que tem que ser fotografia. Mas também um bom vestido, um vestido. O vestido é uma coisa que eu não me arrependo, que foi na época, foi do jeito que eu sonhava, que eu queria. Tal
Talvez hoje eu teria bordado só pra ficar com alguma característica que eu fiz pelas minhas mãos, mas eu não mudaria o que ele foi. O esposo provavelmente seria o mesmo. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual foi o gasto, quanto você gastou no seu casamento. Que você se arrepende de ter contratado ou de não ter contratado. Se você faria diferente ou se você faria exatamente tudo igual. Porque, por exemplo, o Luna Gêmea, que vocês vão saber os valores, nós amamos o casamento dela em tudo e nós não faremos nada diferente. Então, o seu foi assim também? Me conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like, que esse é o termômetro para eu saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, e nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!